Olá, seja bem-vindo ao Rio TV Debate Virtual. Vamos conversar sobre o novo calendário escolar. Os nossos convidados são os vereadores professor Célio Luparelli e Tarcísio Mota e Gabriela Azevedo. Ela é representante do Movimento de Mães, Pais e Responsáveis pela Escola Municipal Carioca. Bom, muito obrigado pela presença de todos vocês para discutir um tema tão importante, e preocupante que divide muito opiniões. Primeiro, eu gostaria de saber uma opinião geral dos três participantes em relação à análise sobre o calendário escolar. O que vocês observaram dessa decisão? O que vocês esperam que aconteça? Começando, então, com a Gabriela, começando com as mulheres, a Gabriela pode passar toda uma visão em relação a quem tem essa decisão nas mãos. Bom, infelizmente nós estamos lidando com isso apenas do ponto de vista de telespectadores, né? Infelizmente nós não conseguimos participar ativamente dessa discussão, embora tenhamos pedido oficialmente, publicamente, por diversos meios, né? E atualmente nem mesmo as soluções de compromisso elas são respeitadas, elas são efetivamente cumpridas. Então, embora na última audiência na qual nós participamos, a secretária tivesse mencionado que nós participaríamos dessa discussão, que nós estaríamos na comissão que está pensando essa volta, nós não tivemos esse assento e esse acesso, né? Nós, inclusive, buscamos falar com a Talma sobre isso e sobre outras questões, deixamos diversos recados, ligamos de diversas maneiras, tentamos por todos os meios possíveis e não obtivemos nenhuma resposta. Então, o nosso primeiro sentimento é um sentimento de falta de transparência e de democracia, né? A gente tenta acessar a secretaria, a gente não consegue. E assim, nós não queremos ser os representantes de todos os responsáveis, nós queremos ser um representante, né? Nós sabemos que existem outros movimentos, que existem outras possibilidades de construção política. A questão não podemos afunilar, não podemos deixar de ouvir. E é quanto a isso que, num primeiro momento, a gente quer se colocar. Agora, o fundamental dessa discussão é dois pontos, né? O primeiro, distribuição das cestas básicas, e o segundo, condições epidemiológicas. Então, assim, a gente não consegue fazer uma discussão de calendário sem fazer uma discussão de distribuição de cestas, né? Afinal de contas, voltar para a escola, num primeiro momento, é uma decisão muito ampla. A gente tem aí uma circulação de mais de 600 mil crianças, além disso, de todas as suas famílias, de todos os profissionais da educação, de toda a logística de transporte, com uma sobrecarga enorme, em razão de toda essa circulação na cidade. E a gente tem ainda, sobre as famílias, a obrigação legal de ter que estar com as crianças na escola. Então, assim, você volta para a escola porque é uma obrigação legal, porque você tem que comer, porque você tem que garantir o seu salário. Então, eu tenho certeza, isso me preocupa muito, Sérgio, que vai vir uma alegação bem falaciosa da escolha. Será uma escolha de cada família levar a sua criança ou não, quando essa escolha não existe. Essa escolha não está colocada. Não existem condições de sobrevivência. A prefeitura simplesmente nos força, nos empurra a colocar as nossas crianças numa situação de risco. Ou seja, tem diversas empresas, diversas formas de trabalho nesse momento que estão sendo reorganizadas com um cenário em que as crianças estão em casa. A partir do momento que a escola volta, isso não existe. Então, as famílias voltam para o mercado, as crianças são empurradas para a escola. Sem as cestas básicas, né, as famílias que não têm acesso ao mercado formal e informal, que não conseguiram o auxílio emergencial e outras possibilidades, essas famílias precisam alimentar as suas crianças. Olha, eu acredito, Sérgio, que o Crivella ficará conhecido pelo escândalo das cestas básicas. A gente tem diversos políticos conhecidos por diversas questões e o Crivella é candidato a diversos escândalos. Mas as cestas básicas das nossas crianças, esse é o pior escândalo que ele poderia ter para si. Nós estamos desde março com as crianças em casa. Hoje é dia 3 de julho, quando a gente está conversando sobre isso. Aqui na minha casa, não chegou nenhuma cesta básica. Na minha caixa de entrada, nenhum e-mail me liberando para buscar. E assim, aqui em casa, as crianças têm condição de comer. Mas a gente está falando de mais de 600 mil crianças. Nem todas elas têm. Talvez nem a metade delas tenha.
E esse é o máximo de descaso humanitário no qual alguém pode chegar. Que tipo de cuidado é esse que a prefeitura tem? É nenhum, é zero. A prefeitura, de forma muito cruel, nos empurra para uma volta às aulas, porque as crianças precisam comer, porque a prefeitura não garantiu o cartão, porque a prefeitura não garante a cesta, porque a prefeitura não garante material para as crianças, porque a prefeitura não garante a vida, afinal de contas. Uma pergunta que eu tinha para fazer para a Thalma, pessoalmente, é a seguinte: quantas vagas dos frigoríficos que a prefeitura contratou serão reservadas para os meus 2 filhos, o de 3 anos e o de 6, ou para as pessoas com as quais eles vão conviver? Professoras, professores, pessoal de cozinha, controle de acesso, secretaria. A SME está pensando na gente, é no frigorífico ou é com vida? Porque com a vida a gente está tendo uma decepção enorme. A prefeitura simplesmente não se coloca. Então, o nosso ponto de vista não existe condição de voltar e a gente está sendo empurrado dessa maneira. Os números de contágio sobem, a circulação de pessoas na cidade cada vez maior. Nós vimos aí ontem bares cheios, enquanto há pessoas nas nossas famílias morrendo, né? Na minha família, uma pessoa morreu no hospital público. Em outras milhares de famílias, nas escolas das minhas crianças, outras pessoas morreram. Porque as famílias estão doentes e as crianças vão voltar para a escola, na verdade, com estas tristezas para serem partilhadas. E o que me parece também muito cruel é a gente voltar, inicialmente com as crianças mais novas. Você vê, meu filho do maternal 1 vai voltar. Qual a consciência corporal que essas crianças têm, não é? Nenhuma. Então, a gente vai para um lugar de circulação de crianças. Nesses 3 meses fora da escola, meus filhos tiveram 0 viroses. Certamente, voltando para a escola, eles vão ter 10 viroses, que vão comprometer o sistema imunológico deles, das famílias, de toda a comunidade escolar. E aí a gente tem não só a possibilidade maior de circulação do próprio coronavírus, como de outras condições, né, que vão deixar todo mundo mais exposto. Então, assim, a gente tem preocupação com isso, com as escolas que não têm estrutura, com os profissionais, né? A gente sabe que os contratos de terceirizados estão suspensos ou rescindidos, as escolas estão sujas, as escolas não têm profissionais. Então, a gente acha que simplesmente não existe nenhum ponto de vista em que possa ser defensável a volta. Gabriela, é importante você fazer toda essa análise, né, esse raio-x em relação a vários fatores que a gente agora leva essas questões aos 2 vereadores que estão conosco. São 2 educadores, profissionais de educação extremamente experientes. Eu começo com o vereador Tarcísio Mota, analisando tudo isso que a Gabriela nos traz de informação e que também já foi repetido há muito tempo. Qual a leitura que o senhor faz em relação a uma data, se é possível traçar uma data para a reabertura das escolas? De fato, Sérgio, essa é uma questão que preocupa todos nós, ou seja, o impacto da pandemia sobre a educação é imenso. E o desafio que é encarar do ponto de vista do direito à educação o enfrentamento da pandemia é um desafio enorme, novo para muitos de nós. E eu acho que o retrato que a Gabriela apresenta é muito importante para que a gente diga algo que eu tenho defendido muito. Antes de definir uma data, é preciso definir o critério e planejar o retorno. Ou seja, a data tem que ser consequência de uma análise, de um estudo, de um planejamento, e não o inverso. Você marca a data e aí corre atrás para ajeitar as coisas até aquela data ser feita. Isso é o decisivo. A data será mais próxima de nós à medida em que o planejamento for feito de forma mais adequada, as condições sanitárias permitirem. E a data estará mais distante de nós quanto mais tempo a gente demorar para fazer o planejamento ou as condições de avanço da epidemia, que não dependem exatamente do nosso planejamento, não permitirem que aconteça. Então, a primeira questão é que a prefeitura foi, de fato, muito precipitada ao anunciar o retorno às aulas de vários momentos já. Né? Primeira vez, quando lançou o plano, falava em julho. Aí toda a pressão, não tem mais data. Aí depois voltou a data, julho as particulares,
agosto as públicas. Aí pressão de novo para a prefeitura então dizer não vai ser mais no início de agosto, vai ter o tal GT, etc e tal, mas as merendeiras, quem sabe, se forem imunizadas, podem ir para a escola. Aí fica aquela confusão, né? A ponto, inclusive, depois do prefeito dizer as crianças são imunes. Fica uma confusão danada, a sociedade não sabe direito o que vai acontecer. Então, a discussão é possível hoje definir uma data? Na minha opinião, não. Então, o que a gente faz com o calendário escolar? Bom, a gente tem que continuar debatendo sobre isso. A primeira coisa é de que o direito à educação tem que ser um direito respeitado a todos. Mas o direito à educação não está acima do direito à vida. E exatamente essa é a discussão. Esses dois direitos são fundamentais. Só que sem vida não há educação. Portanto, é preciso garantir o direito à vida. Mesmo que as crianças estejam entre os grupos que menos tenha os casos mais graves da Covid e o número de mortos entre as crianças e adolescentes seja menor, as crianças são vetores, porque são transmissores. E, ao mesmo tempo, serão vetores e transmissores para quem está trabalhando dentro da escola e para as suas famílias em casa. E escola é lugar de aglomeração. Não há como evitar o contágio. Todo pai, né, sabe que quando a criança começa a ir para a creche, vai começar a ter virose uma atrás da outra, porque é impossível conter. Todo pai e toda mãe sabem disso. E isso por mais que a gente possa criar as condições de distanciamento, condições sanitárias, álcool gel, sabão, equipe de limpeza, tudo isso tem que ser pensado, ainda assim a escola é um lugar de risco. E a gente tem que minimizar esse risco o máximo possível e pensar o direito à educação como aquele que está vinculado ao direito à vida. Além disso, é sempre bom lembrar, e eu gostaria de frisar aqui, que as nossas escolas não têm só crianças e adolescentes. Há também educação de jovens e adultos, né? Portanto, que são diretamente, e muitos deles, inclusive, idosos ainda, né? Que estão retornando à escola e etc. Tudo isso precisa ser muito bem pensado, muito bem planejado, e, infelizmente, não foi o que a gente viu da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação nos últimos meses. A fala da Gabriela está aqui, inclusive, para nos ajudar a entender, de fato, como é que os responsáveis recebem essa confusão da quantidade de coisas que vão acontecendo. E depois eu posso até falar sobre esse debate sobre a segurança alimentar. Embora a escola seja um lugar importantíssimo, talvez o maior programa de segurança alimentar do Brasil é o Plano Nacional de Alimentação Escolar, é a merenda escolar, a escola não existe só para resolver o problema de segurança alimentar. Nós vamos ter que abrir escola para resolver o problema de segurança alimentar. A situação da segurança alimentar precisa ser resolvida, mas nós não vamos matar as pessoas para, né, as pessoas vão às escolas para comer e terminam mortas de Covid-19. Isso não faz o menor sentido. É preciso também ter transparência, e aí acho que é isso que a Gabriela está cobrando, transparência e planejamento na questão do uso dos recursos da merenda e na política de alimentação escolar, cestas básicas, cartão e etc. Professor Célio Luparelli, o senhor também, como vereador, enfim, pode nos trazer essa sua leitura e também como educador, e eu queria saber do senhor o seguinte: esse planejamento, ele existe, não existe, na sua avaliação, e como que esse possível retorno se daria na prática? A gente tem aí variáveis, né? Não só os professores, pessoal de apoio, como já foi pontuado aqui. A gente está preparado para esse retorno ou isso é precipitado demais? Eu agradeço a oportunidade, mais uma vez, de falar sobre esse tema, embora eu ache que esse tema não deveria nem estar em discussão. É tão óbvio o que a Gabriela falou, é tão óbvio o que o professor Tarcísio falou, e nós da comissão temos falado sempre, que isso não é nem matéria de discussão, ao meu ver. Nós estamos lidando com vidas. E a gente sabe perfeitamente que, aliás, eu vou levar... São dois aspectos que eu gostaria de levar. Primeiro, em relação à realidade. A realidade é que eu não creio, eu sou muito cético, eu não creio que essas nossas discussões sejam ouvidas por esse prefeito, por essa prefeitura. Eu acho que, ao final, o jogo está marcado. Eu me lembro, quando eu era criança, havia um jogo chamado Telequete. Era uma luta entre um indivíduo bonitinho e um grandão que era feio. E o povo todo torcia para o bonitinho. Só que o bonitinho apanhava o tempo todo porque queria deixar apanhar e, no final, ele dava um soco e ganhava. Ou seja, é o jogo do Telequete. Telequete que, para mim, já está marcado. O prefeito não vai ouvir a sociedade. Eu estou falando isso com muita tristeza. Estamos debatendo, vamos debater. E, por isso, o professor Tarcísio e eu, o doutor Mané, em nome da comissão, entramos no Ministério Público, porque eu acho que a única saída é judicializar a questão. Se for a questão pelo lado político, simplesmente, nós não vamos obter êxito. Estamos vendo a cada hora
indas e vindas. O prefeito não tem uma continuidade no pensamento. E não é só ele, não, hein? Isso vai a nível estadual, a nível federal. Então, a cidade, a sociedade está muito perdida. Então, essa é a realidade que eu estou vendo. Nós vamos continuar lutando. Temos esperança que o Ministério Público e a Justiça cobrem do prefeito uma ação realmente com aquilo que nós esperamos, que é ouvindo as autoridades de saúde que possam realmente nos dar um momento adequado. É claro que nós queremos a volta à escola. Todo mundo quer, eu quero, Tarcísio quer, todo mundo. Entretanto, tem que ser exatamente como foi falado aí pelo vereador Tarcísio, com bastante critério, com bastante cuidado, com protocolos bem definidos, com planejamento, e não com idas e vindas infantis. Parece que nós estamos tratando de fla-flu, de coisa de torcida. Eu estou muito triste com tudo isso que eu estou vendo. Hoje eu soube, pela minha assessoria, que houve um debate lá do grupo de trabalho, lá na Secretaria de Educação, e nada saiu. E nada vai sair. Essa que é... Eu estou muito amargo, eu posso te dizer isso. Mas dentro dessa realidade, nós temos que levar em consideração dois aspectos. O aspecto geral. Nós temos ainda, no Brasil, especialmente no caso da nossa cidade, a falta de recomendação das autoridades de saúde para esse retorno. Portanto, fazer o retorno agora, principalmente num quantitativo que nós temos, que é de 1.542 escolas, 39.815 professores, 13.862 funcionários administrativos, 641.564 alunos. Eu não estou contando os funcionários terceirizados de limpeza de cozinha. Diante desse quantitativo, como é que a Secretaria Municipal de Educação, a Prefeitura, vai dar conta de tomar realmente cuidado em relação àquilo que ela chama de regras de ouro? Além disso, a pandemia do Brasil não está sob controle, todos nós estamos vendo no dia a dia. Não há vacina, não há medicamento, não há infectologistas, que são os médicos mais voltados para o tema, não há enfermeiros suficientes, não foram feitos testes. E mais, dentro das escolas nós temos um quantitativo de profissionais no grupo de risco muito grande, cardíacos, hipertensos, diabéticos, obesos, idosos. Portanto, isso do ponto de vista geral. Do ponto de vista específico, além dessa enorme quantidade de pessoas, como eu acabei de elencar, nós temos uma grande possibilidade de aglomeração pelas próprias características das crianças e dos adolescentes. Você não vai querer que uma criança não vá se aproximar da outra. É impossível isso. Que jovens... Vereador, o senhor pontuou de forma bem precisa a questão também das medidas, ou seja, a gente tem aí regras de ouro. Na sua avaliação, uma escola com a realidade que a gente observa dentro do município do Rio de Janeiro, qual instituição teria condição de seguir todas as regras de ouro? Ou isso fica um pouco na utopia? Fica na utopia. Nas escolas, eu dirigi escola pública há 30 anos quase. Trabalhei dentro da escola municipal na Sexta CRE. Isso é um sonho, não há condição. Especialmente, quanto menores os alunos, pior a situação. Você não tem como controlar. Eles falam aí que a creche tem que voltar porque as mães... Eu compreendo, mas só que as mães não querem perder seus filhos. Não é? A vida está acima de tudo, foi dito aí pelo meu antecessor, o vereador Tarcísio, e é nosso princípio. É princípio constitucional, é princípio cristão. A vida está acima de tudo. E jogar crianças é a realidade. Tentar colocar crianças dessas mais tenras dentro de um grupo escolar, nós vamos ter problemas seríssimos. Essa história de que a criança é imune, né? Hoje mesmo eu ouvi o prefeito dar uma declaração, mas nós não estamos discutindo só isso. Há uma discussão em torno desse tema. Mas a criança é veículo, sim. Então, o que nós queremos? É matar os adultos, os idosos? Quer dizer, os princípios, os argumentos são muito fracos. Por isso, eu repito, acho que essa discussão toda, ela infelizmente não terá eco, porque não é hábito dessa prefeitura ter eco para esses discursos. O que nós vamos ter, que nós fizemos, que acionar, como acionamos o Ministério Público, isso a Comissão de Educação fez isso agora, nesta semana. E o Ministério Público tomar as devidas providências junto à Justiça para que o prefeito seja instado e a sua responsabilidade seja chamada. Esse é o nosso sonho, porque, infelizmente, no debate, que é uma coisa que engrandece a democracia, eu não estou crendo
por causa, principalmente, das indas e vindas do prefeito, que atropelou as próprias secretárias. Desculpe te interromper. O prefeito atropelou as próprias secretárias de saúde e de educação. Estava lá o nosso querido vereador Tarcísio ouviu, e todo mundo, toda a sociedade ouviu, tinha mais de 9.000 pessoas assistindo, quando a secretária de saúde e a secretária de educação, as duas, assinaram dizendo que não voltaria agora, que não havia data marcada, que iam ouvir os especialistas na saúde, e, de repente, acontece tudo ao contrário, atropelando as próprias secretárias. Se ele atropela as secretárias, quanto mais a nós. Desculpe, Gabriela, eu estou imagina. veemente, mas eu estou achando que eu estou muito cético. Minha esperança é essa nossa ação que eu e Tarcísio e Maná entramos no Ministério Público. É a nossa esperança. Ok, vereador. Gabriela, já foi pontuado aí, sem vida, não há educação. E como é que fica essa questão da angústia dos pais diante dessa indecisão de várias datas, como também já foi mencionado aqui, e dessa sensação de impotência diante de uma situação tão grave, né? É muito difícil de lidar, a gente se sente sem ferramentas, né? Aquilo que eu falei, virar um discurso de que é a nossa escolha, quando na verdade estamos sendo condicionados a colocar nossos filhos na linha de fogo, né? E nossos filhos e filhas são coisas que em absoluto nós não desejamos. E eu vejo, concordo muito com algo que o Tarcísio colocou. E também, claro, o Luparelli. A gente está fazendo uma discussão do óbvio, enquanto perdemos tempo de fazer a discussão do necessário, que é o planejamento de um retorno seguro. A pergunta, o que faremos com esse ano letivo? Como será o planejamento daqui para frente? Não, a gente não pode, não é autorizada a realização desse debate, porque o nosso tempo, a nossa energia tem que ser drenados para a afirmação do óbvio. Não podemos colocar as crianças dentro de escolas nesse momento. Não podemos colocar os jovens e adultos dentro de escolas nesse momento. Precisamos perder aqui toda a nossa energia, inclusive política, para reforçar o óbvio. Não, agora não é o momento. As pessoas estão morrendo nos hospitais, não há vacina, não há controle, não há meios de garantir a vida. Então, nós não podemos agora pensar quais são os instrumentos de aproximação dos educadores e educadoras com as crianças, quais são as possibilidades para que isso aconteça, como nós avaliamos esse contato até esse momento, como ele tem acontecido. Nós não conseguimos discutir isso. Precisamos reafirmar que a regra de ouro, neste momento, é a vida das nossas crianças, a vida dos nossos filhos e filhas, a vida dos profissionais de educação. Existe apenas essa regra de ouro. Então, eu vejo que a gente não pode fazer os debates, que são os debates necessários, para afirmar o básico do óbvio do ululante. A gente não consegue efetivamente fazer uma discussão política. A discussão política está interditada. E aí a gente precisa fazer isso, pensar no judiciário. Eu concordo com o professor Luparelli, é uma esperança. Assim, é a triste esperança. É a constatação de que não existe o diálogo. É a constatação de que nós chegamos num ponto crítico. Nós, enquanto movimento, fizemos isso no ano passado, por conta dos dias letivos, das horas, e a prefeitura cortou o horário de recreio das nossas crianças. A prefeitura reorganizou a distribuição da alimentação, cortou o horário de atendimento. Houve diálogo? Nenhum. O que nós tivemos que fazer? Ir ao Ministério Público. Isso não existe. A gente está perdendo tempo para discutir o basilar, para o óbvio, e a gente não consegue pensar aquilo que seria importante, que a gente teria condição de contribuir e de garantir, então, o direito à educação de uma maneira com mais qualidade para todos os envolvidos, profissionais de educação, todos os outros da comunidade escolar e as crianças. Vereador Tarcísio, a gente ouviu aí da Gabriela essa questão do retorno facultativo. Isso fica um pouco abstrato, né? Ou seja, não tem como a gente decidir se retorna ou não, né? E em caso de um retorno, como o vereador Célio Luparelli também já explicou, é muito difícil, né? O senhor como educador sabe disso, é muito difícil administrar crianças dentro de uma sala de aula, né? Como que ficaria essa realidade? A secretaria teria condição, as escolas teriam condição de medir a temperatura dos profissionais, dos professores, por exemplo, antes de entrar numa sala de aula? Como é que ficaria isso na prática? Sérgio, você sabe que essa é uma questão que eu tenho me preocupado muito, né? Como é que vai ser isso na prática, no cotidiano?
E aí, porque a gente tem as tais regras de ouro, e a Gabriela foi brilhante ao dizer que a regra de ouro que vale nesse momento é a vida das nossas crianças, dos nossos profissionais de educação. Essa é a regra de ouro. Mas existem essas outras regras que supostamente deveriam ser aplicadas para uma convivência segura. E aí, por exemplo, você faz uma pergunta, é preciso medir a temperatura de todas as crianças. A gente vai estimular que os pais meçam a temperatura antes de sair de casa? Bom, isso dá uma certa insegurança. Mediu ou não mediu? A gente pode, deve estimulá-los, mas isso não é a garantia. Então significa que o porteiro da escola, aí começamos, tem porteiro em todas as escolas? Os porteiros que estão com o salário atrasado vão voltar, não vão, etc. Você vai ter que colocar um termômetro daquele de distanciamento. Quanto vai custar isso? Quantos? Nós vamos ter que comprar 1.571 termômetros. Quanto custa isso? Quanto tempo para entregar esse tipo de situação? Né? Olha aí o planejamento. Bom, tá bom. Aí a criança entrou na escola. Bom, nós vamos entender que, assim como está se falando para bares, restaurantes, cinemas, vai ter que ter 30% só das escolas nas salas de aula. E os outros 70% vão estar fazendo o quê em casa? Vão estar em atividade. Significa que a criança, então, vai à escola a cada 3 dias. Gente, mas que loucura é essa? Como é que isso vai funcionar desse jeito? Né? Vai e tal. Mas o problema é, aí você chega na outra questão. As salas têm que ser limpas muito mais frequentemente. Quantos profissionais de limpeza serão necessários contratar a mais do que nós temos hoje? Qual é o diagnóstico que nós temos sobre isso? Como é que estão os contratos desses profissionais? Bom, os professores que vão atender as crianças, quantos deles, o professor Célio acabou de lembrar isso muito bem, têm comorbidades e, portanto, não poderão voltar às aulas antes da vacina aparecer. E aí significa o seguinte, você tem, então, um percentual, 15% dos professores de história não poderão estar em sala de aulas. O que vai fazer com esses outros... Os 85% que não têm comorbidade serão suficientes para cobrir essa história? Quantas horas extras serão colocadas? Quantos serão chamados de concurso público? Olha a quantidade de coisas. Porque como com todas essas variáveis, a gente teria justamente um ano letivo produtivo ou não? Porque a gente não tem como ajustar um ano em 6 meses. E ao final, você ainda tem a pergunta sobre o que significa disso com o direito à educação. Eu acho, por exemplo... Assim como o professor Célio Luparelli, eu não tenho grandes esperanças que a prefeitura faça isso. Mas já estamos 3 meses na pandemia, era isso que a Secretaria Municipal devia estar fazendo. A Secretaria Municipal de Educação devia ter hoje o dado. Olha, nosso planejamento para limpar a sala de aula 6 vezes ao dia é de que a gente precisa contratar, a gente precisa dobrar o número de funcionários de limpeza. Isso vai custar tantos milhões de reais e a gente não sabe de onde vai tirar o dinheiro, mas nem isso a gente tem. Né? A gente não tem um levantamento, não tem uma questão tal. E ao final, ao fim e ao cabo, não acho que a gente consiga escapar de uma discussão sobre o ano letivo de 2020 não terminará no ano civil de 2020. Esse é um debate importante para que a gente possa reorganizar o calendário. Não adianta a gente querer colocar em 3 meses o que não se aprendeu em 1 ano. Isso não acontece. Isso significa que os anos letivos, os anos civis, vão estar desconectados de alguma forma. O ano letivo é o espaço de tempo em que você encaixa um planejamento pedagógico que precisa ser repensado. E aí significa que você provavelmente vai terminar o ano letivo 2020 no meio de 2021. E essa desconexão vai ficar ao longo do tempo. E dela vai depender, e aí eu queria fechar com isso, a esperança que eu tenho, professor Célio Luparelli, nem era a justiça, a esperança que eu tenho é que a ciência consiga desenvolver uma vacina que possa destravar a situação. O problema é que entre o desenvolvimento da vacina, sua comprovação científica e sua produção em massa, apesar de a gente ter a Fiocruz aqui garantindo que vai produzir tão logo ela seja, que bom que a gente tem a Fiocruz pública, né, para fazer isso, salve a Fiocruz, né, isso ainda vai demorar tempo, portanto a gente vai ficar muito tempo nessa história, a gente precisa acalmar os nossos corações e resolver os problemas que precisam ser resolvidos. Segurança alimentar é um deles. Agora, Gabriela tem razão, está na hora da prefeitura, está na hora da justiça obrigar a prefeitura a parar de fazer o que faz até agora, que é o ida e volta, como disse o professor Célio Luparelli, marcar as datas, colocar a gente sob pressão para que a gente fique... Eu adoraria estar me debruçando sobre o orçamento público, sobre a organização das escolas municipais e apresentar uma proposta de reorganização da sua estrutura física ou de recursos humanos. Adoraria estar olhando uma proposta dessa e poder opinar sobre isso. Era sobre isso que a gente está fazendo nesse momento. Mas não, estamos discutindo o óbvio, como disse o professor Célio Luparelli, porque essa prefeitura, ela, na verdade, ela não consegue nem entender o óbvio, e isso é lamentável. Professor Célio Luparelli, na sua avaliação como
uma pessoa que já trabalhou na frente das escolas, enfim, como diretor, de que forma o senhor acredita que a gente poderia gerenciar uma situação como essa, que é completamente atípica, mas que a gente não tem nenhum precedente, a gente não consegue ter um exemplo, ou seja, o que está faltando para a gente transmitir essa segurança a esse setor tão importante? Isso realmente eu tenho que ser humilde para dizer a você que eu não tenho a solução. Solução não tem. Mas eu acho que exatamente do debate, de uma discussão ampla, de todos os segmentos, todos os interessados, mas uma discussão real, não uma discussão que a gente percebe que o grupo já está montado previamente com as cartas marcadas. É o que eu estou vendo. Infelizmente, é uma realidade. E outra coisa, é preciso que a gente se desarme realmente e não trate essa questão como um jogo de futebol, e sim como uma realidade da educação. Você quer ver alguns aspectos que a gente tem que lembrar? Já foi falado pelo rodízio, pelo vereador Tarcísio, a questão do rodízio. Por isso eu troquei. O rodízio é uma coisa séria, não é brincadeira numa escola pública que mal tem as pessoas para tratar daquele básico. Como é que a gente vai trabalhar em rodízio? Uma outra coisa, nós sabemos que muitos impactos emocionais aconteceram aí, não só pelo longo isolamento social, mas também pela perda, às vezes, de parentes, pela perda de vizinhos, de amigos. Isso traz uma situação emocional muito séria que vai ser trabalhada e vai ter que ser trabalhada e desembocar na escola, sem dúvida. O que nós estamos nos preparando para isso? Como é que vai ser uma avaliação diagnóstica? Porque vieram com uma falsa verdade que havia ensino à distância. Foi esse o nome, parece que deram. Ora, a gente sabe perfeitamente que a realidade, principalmente da criança, do adolescente, da escola pública, não é essa. Mesmo na escola particular, houve dificuldade. A gente estudou aí, eu tenho um estudo da Associação de Estudantes do Rio de Janeiro, da ERJ, e que mostra isso aí claramente. A dificuldade foi muito grande. Então, se havia um aprofundamento das diferenças sociais, isso aumentou agora. É preciso que a escola tente como? Não sei, eu não tenho a forma, senão eu ia lá me candidatar da opinião. Mas não é assim. A gente tem que discutir amplamente com toda a sociedade, com os técnicos de educação, de saúde, para ver depois da pandemia. Mas é começar agora. Isso que tem que estar sendo estudado, e não discutir que dia vai começar. Não, não é um problema. O problema é quando tiver o pós-pandemia, como é que nós vamos tratar dessas crianças e desses adolescentes para tentar nivelar o que já estava desnivelado, mas que se aprofundou com essa situação. Outro caso muito sério, que a gente não tem solução, mas que precisa de um amplo debate, é essa questão de dizer que a escola particular vai ter reunião entre pai e professor e o dono da escola. Ora, na relação dono da escola não tem nada. Eu fui coordenador de escola particular, colégio Pentágono, colégio Arte e Instrução, portanto, eu já estive do lado também do patronal. Eu sei que a diferença é muito grande. O professor não vai se colocar contra, mesmo sabendo que não pode ou que não quer, um risco. Então, é uma relação difícil da gente conseguir deixar que fique ao sabor. Eu acho que o poder público está transferindo para a classe de professores, de funcionários da educação, uma atribuição que não é dela. É do próprio poder público ver a conveniência, a oportunidade para esse retorno. Senão é maldade que a gente está fazendo. Então, uma série de coisas que a gente tem que pensar, discutir com o espírito desarmado, tranquilo, e sem botar a política. Até eu sou político, né? Claro, eu que adoro política. Mas acho que, nesse momento, a questão é técnica, tanto no campo da educação como no campo da saúde, para a gente poder preservar a vida e voltar com as aulas realmente no momento em que a gente tenha resultado altamente positivo, e não um aprofundamento das diferenças, que é o que vai acontecer. Bom, infelizmente chegamos ao final desse programa, mas a gente precisa das conclusões finais. Gabriela, começando com você. Bom, eu agradeço a oportunidade de ter podido dialogar um pouco. Reforço que para nós é tristíssimo ter que lidar com essa situação, né? Nós precisamos mobilizar a nossa energia para o óbvio, não conseguimos discutir o básico. Vou dar um exemplo daquilo que eu quero dizer. Para as crianças da educação infantil, houve distribuição de alguns litros de leite.
né? Isso demorou muito tempo para acontecer, e mesmo essa pequena ação de distribuir alguns litros de leite na educação infantil, a gente teve problemas com funcionários que não estavam com máscaras, sem uma unificação de procedimento para doação, né, de famílias que de repente não precisavam e famílias que precisavam mais. Então, assim, nós não tivemos uma uniformidade de resposta da gestão em nenhum momento. Nós esperávamos agora poder contribuir sem o teto de 30 dias para como pensar a vida e a educação das nossas crianças. Nós esperávamos não ter a guilhotina sobre as nossas cabeças, né? A guilhotina da obrigação legal de ter que estar com as crianças na escola sem condições epidemiológicas, né? A gente gostaria de discutir isso sem esse teto que não existe. Afinal de contas, o que deve balizar a discussão é a vida, para que a gente possa entender o papel, o lugar, a maneira da educação acontecer de forma segura. Então, eu quero agradecer, na verdade, me sinto bastante contemplada com muita coisa que foi dito por ambos os vereadores, e se eu posso dizer alguma coisa é que a gente tem uma brecha de esperança em algumas respostas do judiciário, mas no que a gente acredita mesmo é na resposta da coletividade. Então, a gente aposta na união com os professores nesse momento, com todos os profissionais de educação, de entender que essa volta não pode acontecer. Então, nós precisamos buscar meios para que ela não aconteça em 30 dias, né? Eu estou me referindo a esse prazo, né? É claro que a volta vai acontecer, mas com segurança. E que, portanto, a gente possa ter coletivamente esse debate que seja balizado por questões humanitárias e técnicas, que a gente possa discutir com a barriga cheia, porque não tem boa ideia que saia quando o estômago está vazio, e que então a gente chegue a uma solução que garanta a vida e a educação das nossas crianças. Perfeito. Agora, vereador Tarcísio Mota. Que belas palavras, Gabriela. Eu gostaria de fazê-las minhas. É exatamente o que penso nesse momento, né? Escola é lugar de vida e assim precisa continuar sendo. A gente precisa ter tranquilidade com relação a isso. E aí, exatamente porque a escola é lugar de vida e de vida pulsante, a minha esperança está exatamente nos profissionais de educação, nos estudantes, nos responsáveis para os alunos, que não vão deixar que a escola se transforme em lugar de morte, né? A vida da gente como educador sempre é uma vida de resistência, porque são anos e anos de descaso, de desmonte das escolas públicas, onde os professores têm que dar a vida para poder fazer alguma coisa sem as condições reais para que elas aconteçam. E assim nós vamos resistir também a qualquer tentativa de retorno às aulas que põe em risco as nossas crianças, os nossos profissionais e os seus familiares. Tem uma coisa, Sérgio, que talvez seja importante nesse processo de pandemia, que a gente se dá conta de que a gente faz parte de uma humanidade, né? Os problemas que a gente está enfrentando do retorno às aulas, outros países estão enfrentando em estágios, inclusive, mais avançados da pandemia. A Itália, por exemplo, que já controlou a curva há mais tempo, está marcando retorno para setembro. E está tendo que enfrentar o mesmo tipo, vários problemas como a gente tem. Agora, existem problemas específicos das nossas escolas, dos anos onde a realidade latino-americana foi de descaso com o poder público. E existem realidades específicas do nosso município, onde existem potencialidades e problemas ainda graves, que precisam ser resolvidos. E coisas que só podem ser adequadas à realidade a partir, inclusive, da responsabilidade do Poder Executivo de apresentar o planejamento. É o Poder Executivo que tem os dados, que tem os números, sobre os quais a gente tem que se debruçar junto. E é o Poder Executivo que tem a responsabilidade, o dever de ser transparente. Esse é um elemento importante sobre o qual, e por isso, como o professor Célio lembrou, a gente recorre à justiça, para que a justiça obrigue o poder público a cumprir a sua obrigação. E a sua obrigação nesse momento é ouvir a sociedade, é mostrar os dados, estar aberto ao diálogo e só decidir aquilo que estiver minimamente pactuado. Se não fizer isso, eu tenho certeza, muitos pais não mandarão seus filhos para a escola, muitos professores não irão para a escola, farão greve contra isso, e a gente vai ter que discutir esse tipo de história. Muito melhor será se o planejamento for feito de forma transparente e responsavelmente, ouvindo a todos e todas, apresentando os dados, entendendo os problemas emergenciais, os de médio prazo e os de longo prazo, separando para que a gente possa não ficar sofrendo com o problema de longo prazo enquanto o problema de médio urgente não é resolvido. Esse é o papel do gestor, do governante, do poder público, fazer as coisas com planejamento e transparência, ouvindo a sociedade. Esse espaço aqui
da Rio TV Câmara é sempre um espaço importante para ajudar a que a gente possa ser ouvido pelo Poder Executivo, que a sociedade nos ajude a pressionar os governos, porque os governos não estão sozinhos, o poder emana do povo e a gente espera que o povo possa pressionar. Obrigado. Muito obrigado. Sua conclusão, vereador professor Célio Luparelli. Primeiro, agradecer à TV Câmara, a participação da Gabriela, do Tarcísio, sempre muito competentes, e dizer o seguinte: nós só recorremos à justiça quando nós percebemos que os nossos direitos estão ofendidos, não estão sendo contemplados. E a Comissão de Educação fez porque, após uma reunião ampla, uma audiência pública no dia 22, em que compromissos foram firmados pelas secretárias de Educação e de Saúde, nós percebemos que o prefeito veio a público e fez um decreto marcando data. Quer dizer, antes de ele marcar data, deveria pensar no planejamento e em protocolos para esse retorno. Repito, nenhum de nós, nenhum cidadão, nenhum educador, nenhum vereador quer que as aulas não voltem. Nós queremos exatamente que as aulas cheguem, voltem, porque é a vida a escola precisa viver, as crianças precisam cada vez mais aprender. Porém, a vida está em primeiro lugar. E isso é que nós queremos ressaltar. Nós estamos ali em defesa da vida. A Comissão de Educação fez esse papel, que se tivessem assumido aquele compromisso no dia 22 e feito realmente o decreto, os protocolos, o debate, tudo isso, nós não estaríamos entrando na justiça. Só entramos porque vimos os nossos direitos serem prejudicados. Então, está lá na primeira Promotoria de Justiça e Tutela Coletiva da Proteção à Educação da capital, desde o dia 2 de julho. Além disso, evidentemente, além de a gente lutar pela frente judicial, nós estamos contando com a ajuda de todos os profissionais da educação, como disse o meu companheiro Tarcísio Mota, com a ajuda dos pais ou responsáveis, dos alunos e da sociedade civil como um todo, para que a gente faça a defesa do principal direito humano, que é a vida. Muito obrigado. Muito obrigado, então, pela participação de todos e até o próximo encontro.